Preparados para ouvir uma história que vocês não vão ver em outro lugar? Eu tô falando sério, não é clickbait não. Temos que falar das eleições, porque vai impactar a sua vida, e é uma parada curiosa. Para chegar lá, a gente tem que passar por um caminho. Eu não vou gastar o tempo de vocês, tentar ser o mais sucinto. E eu fiquei pensando qual é o exemplo para começar. E não é aquela história do picolé de limão e picolé de bosta não, para falar de Lula e Flávio Bolsonaro. É o seguinte, números e supermercado todo mundo entende. Se tiver 10 pessoas numa casa, você consegue alimentar 10 pessoas com R$ 50 por um dia inteiro. Assim, vai ficar com o bucho cheio, com caviar? Não. Todo mundo vai ficar com fome. Com 50 conto, não adianta nem querer comprar carne. Outro vai comprar um biscoito bem vagabundo, que nem dá com margarina, que até manteiga tá caro. Outro compra arroz, sabe? Cozinha arroz com água. Fala, vai comer arroz e água, vai comer farinha. É bom? Não, mas vai ficar com o bucho cheio. Pelo menos vai passar fome. Agora eu queria contar para vocês. A gente está naquele momento da eleição, né, que é decisivo. E está chegando agora no primeiro turno. A pessoa fica, ai, primeiro turno, Flávio, Lula, Zema, cagado, Chico Linguiça, vai votar em quem? E aí nos últimos dias teve um evento, que não é aleatório, e muita gente não se atenta, e ele já tem a ver inclusive com o futuro do Brasil. Nos últimos dias, o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele declarou voto no Lula, dizendo que é o cara que mais converge com ele em pensamentos. Por conta desse episódio, Rodrigo Constantino, Renata Barreto, Leandro Ruschel, Paula Schmidt e diversas outras estrelas da direita brasileira, a direita sem Bolsonaro, por óbvio, vieram ao público para falar, ó, tá vendo aí? Tá vendo aí? Lá atrás, quem alertou que apoiar o Hugo Mota era furada, foi acusado de traidor, foi acusado de intergaláctico. E essas mesmas pessoas, elas estão há muito tempo tentando criar uma direita sem Bolsonaro, e elas estão, pelo menos desde que o Flávio lançou a candidatura, procurando pelo e ovo no Flávio e tentando falar, vota no Zema, vota no Caiado, olha, primeiro turno é o voto mais ideológico. O Constantino gravou um vídeo só para te convencer a votar no Zema e no Caiado, e se o Flávio passar no segundo turno, a gente até, vamos ver, né? Vamos ver se vai ser o Flávio mesmo, ver se o antipetismo vai valer. E por que eu te contei essa história do arroz, dos R$ 50 e 10 pessoas na casa? Porque é o seguinte, o Hugo Mota, ele foi eleito para a presidência da Câmara numa eleição que ocorre a cada 2 anos. Tá, e o que é que isso tem a ver com 2023, pessoal? A eleição do Hugo Mota é decidida pelo voto dos deputados federais. São 513. Chegamos nos números, nos R$ 50. 513 deputados. Hugo Mota foi eleito com 444 votos. São números. À direita, você pega o PL e mais uns gatos pingados, ainda tem o PL raiz, né? Que isso nem dá para contar. Mas vamos botar aqui que tem um PL inteiro, inclusive PL raiz. Não conta. A gente juntar isso daí com um partido novo que tem 3, 4 deputados. Um ou outro gato pingado aí no Republicano da União Brasil. Tu junta esse pessoal todo. Não dá 150 votos. Não dá 150. Tradução. Se tu pega os 444 votos do Hugo Mota, tira aí mais ou menos 150, sobram 300. 294. Ele precisa de 257. Aí a escolha é que tu vai no supermercado. Tu vai no supermercado com 50 conto, tu pode comprar o caviar, cada um vai dar metade de uma colherada do caviar, vai falar, nossa, eu tô morrendo de fome, mas eu dei uma colherada no caviar. E tu ficou com fome o resto do dia. Ou você pode comprar arroz e pelo menos não ficar com fome. Essas pessoas, Leandro Ruschel, Renata Barreto, Constantino, eles sabem muito bem de números. Todos eles trabalham, inclusive, no mercado financeiro. Eles conhecem esses números. E aí você devia estar se perguntando o seguinte, se essas pessoas compreendem esses números e sabem que o Hugo Mota estava eleito independentemente do voto da direita, tanto faz como tanto fez, e a direita, no Senado, que ela tem mais números, ela até tentou bater de frente com o regime, com a candidatura do Rogério Marinho, e perdeu. 32 votos apenas, precisava de 41. Então assim, ó, se essa turma sabe que precisa de 257 votos, a direita não bate nem 150, o Hugo Mota já estava eleito, por que essas pessoas seguem mentindo para vocês? As mesmas pessoas, as mesmas, que estão dizendo para você ter um voto mais ideológico no primeiro turno, como se a ideologia do Zema e do Caiado fosse melhor do que a ideologia do Flávio. O Caiado ontem
foi notícia da Veja, ele falou em público que ele vai convidar o Armínio Fraga para ser o seu ministro da Fazenda. Tem representação maior do regime que toma conta do mercado financeiro, que controla a política monetária brasileira do que Armínio Fraga, o cara que trabalhava para o Soros e o FHC trouxe para o Banco Central para fazer todas aquelas peripécias, que declarou voto pro Lula em 2022 e declarou de novo voto pro Lula agora. De novo, ele já declarou voto pro Lula, não teve da banho, não se arrepende, deixou claro que, nas entrelinhas, que vai votar no Lula de novo, gente. O Caiado falou que é o consultor principal, o consultor econômico dele hoje, vai convidar para a Fazenda. Num questionamento do Rodrigo Constantino para o Zema na Oeste, o Zema falou também que pessoas que ele tem como gurus na economia, Armínio Fraga, Henrique Meirelles. Vocês acham que isso é aleatório? Se essas pessoas estão mentindo para vocês deliberadamente no caso do Hugo Mota, no que mais elas não mentem? A direita que apoia do Hugo Mota, você fazer parte do bloco vencedor, te dá espaço nas comissões. Se você não está no bloco vencedor, muitas vezes você fica sem nenhuma comissão, ou então escolhe por último. Uma das comissões que a direita pegou foi a CREDEM, que é a Comissão de Defesa e Relações Exteriores. E a briga do Eduardo Bolsonaro perder o passaporte começou daí, porque falaram que não aceitava o Eduardo nessa comissão, a não ser que ele entregasse o passaporte. Depois foi um caos. Com Felipe Barros à frente, veio o Mike Benz, vieram as denúncias. E eles ficam fingindo que comissões não servem de nada. Quando Nicolas Ferreira assumiu a presidência da Comissão de Educação por um acordão com Arthur Lira, que foi o mesmo processo só que em 2023, aí o Nicolas assumiu em 2024, Salles comemorou, Guilherme Kilta do Novo comemorou, outros políticos também fez um tweet na época celebrando, enfim, pessoas do Partido Novo celebraram, o próprio Nicolas celebrou isso daí. E agora o Nicolas faz tabelinha com Constantino para dizer que quem não apoia o Hugo Mota era intergaláctico, era traidor. Então assim, tem um movimento real que é a direita sem Bolsonaro. E o que você precisa entender é o seguinte, quando esse pessoal fala, ideologia, melhor perder de pé do que ganhar de 4, meus princípios e valores. Entenda uma coisa, Ricardo Salles perder de pé é perder com 9 milhões em patrimônio. Renata Barreto perder de pé, o patrimônio dela está dolarizado fora do Brasil. Ela só pisa aqui para fazer business. Nicolas Ferreira é o riquinho rico. Rodrigo Constantino, nem título de eleitor ativo ele possui. Você sabia disso? As pessoas deram exposed. Desde 2016, o título do Constantino está cancelado. Então assim, uma pessoa que mora na periferia, uma pessoa de classe média baixa, que não está mais conseguindo comer carne, ela não vai perder de pé. A família dela vai pro buraco. Então essas pessoas, eles estão brincando com sua vida, com a vida de brasileiros, com o único intuito de enfraquecer Flávio Bolsonaro ao máximo no primeiro turno, que caso ele ganhe, ele vai ter que negociar em muito. Você concorda comigo que quanto mais forte o Flávio Bolsonaro estiver, menos ele precisa negociar? Se as pesquisas hoje apontassem o Flávio com 70% dos votos, ele precisava dialogar com alguém? Se ele tivesse com 70% dos votos até no Datafolha, ele precisava dialogar? Ele tem que ceder alguma coisa? Para quê? Ele já está eleito, 70%. Então, existe um processo ativo e que muitas pessoas não entendem e que as pessoas continuam a se enganar. Mas o Nicolas... Até quando as pessoas vão ficar se enganando sobre isso? E vocês não percebem o seguinte... quem precisa afirmar a própria virtude tem um problema sério, porque as pessoas ficam, não, melhor perder de pé do que em os meus princípios e valores, no primeiro turno eu vou votar em quem eu confio mais. Cara, vai lá e vota então. Vai lá e vota, declara teu voto e para de encher o saco. Para de querer falar que você está fazendo algo virtuoso para ser aplaudido. Se você está precisando vir a público falar que isso é algo virtuoso, é porque você quer se amostrar. Você quer ser valorizado por isso daí. Que é o que essa turma está fazendo. Estão brincando com o futuro de milhões de brasileiros por possíveis vantagens financeiras, por poder político, que pode se traduzir em poder econômico, que no final do dia são mais vantagens financeiras. Quando no presente momento você vê que os números estão aí e que diferente dos R$50 para alimentar 10 pessoas...
Com certeza votar no Flávio Bolsonaro é no mínimo fazer uma feira decente. Não é fazer uma feira de luxo, mas é fazer uma feira decente que vai dar para todo mundo comer e ficar muito feliz com o que está comendo. Muito feliz com o que está no prato. É muito fácil de olhar para o Brasil e entender o que está acontecendo. Ontem teve Polícia Federal na rua, mais de uma operação. A própria imprensa se questionando sobre até onde vai os limites do autoritarismo, da tirania, né? Porque a democracia não existe há muito tempo. Está todo mundo vendo o que está acontecendo no crime organizado. A falta de boa vontade para combater o crime organizado. Está todo mundo vendo por onde está marchando a educação brasileira. Como funciona a cultura, as novelas, os filmes. Todo mundo deve ter acompanhado também um caso bárbaro de uma saidinha. O pai matou as 2 filhas, um preço. Uma saidinha. Enquanto Bolsonaro, esse não pode receber visita de ninguém. E esse não tem saidinha, não tem nada. Então assim, não está difícil de acontecer. Não está difícil de entender o que está acontecendo. E enquanto a turma ficar varrendo a coisa para debaixo do tapete e partir do pressuposto que se bate no peito, diz que a direita está do mesmo lado, a coisa não vai caminhar do melhor jeito, do melhor caminho. Então, questione essas pessoas. Pega esse caso do Gomó e pergunta, e aí, campeão, qual era o plano? Qual é o teu plano? Explica aí em números reais o que é que era para ter feito. Explica. Questiona essas pessoas. É muito fácil falar que não, tinha que fazer acontecer, não sei o quê. Explica, cara. Coloca na mesa opinião real e realista. Essas pessoas, elas vivem única e exclusivamente por conta de uma autorreferenciação. É um elogiando o outro e eles tentam direcionar os esforços para continuarem minimamente relevantes, e aí tem respaldo de outras pessoas, mas é um citando o outro, porque no dia que as pessoas começarem a se questionar os objetivos, os resultados já entregues até o momento, as pessoas vão chegar na conclusão que esse pessoal apenas vê o povo como mercadoria, como um saco de dinheiro, sabe aquele desenho antigo, um saco de dinheiro na moedinha? É isso, uns maiores, outros menores, que no dia que vocês pararem de comprar curso, né, comprar produtos digitais para aprender a ser super conservador, vocês não vão ter valor nenhum. No dia que vocês questionarem, vocês serão tratados como gado. Mas é isso. A eleição está aí, está na mesa. Está na mesa. Hoje o principal empecilho são essa ala dos isentões, superintendentes, dos princípios e valores que ficam arrotando aí como se fossem as pessoas mais virtuosas do mundo, quando na verdade eles estão de boaça, dando risada. Muitos deles, inclusive, né, extremamente bem posicionados na renda fixa brasileira. A Selic tá pagando mais do que qualquer coisa. Quem tem dinheiro está contente, feliz, sorridente com o governo Lula. Nunca se ganhou tanto dinheiro sem trabalhar. Mas é isso. Reflita, se as pessoas mentem para você em coisas tão fáceis de serem desmontadas, imaginem coisas que vocês não conseguem acompanhar e que essas pessoas estão te engabelando. É isso.